Glória a Deus. Nesta oportunidade eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos podem dar um glória para Jesus nesta noite? Aleluia. Ele é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Nesta noite nós já ouvimos o Senhor falar nesta noite, através dos seus vasos que aqui nos antecederam. E eu tenho certeza que nesta noite não será diferente. O Senhor há de continuar falando conosco nesta noite. Não porque eu estou aqui, mas porque o Senhor Jesus já está aqui presente. Aleluia. Ele tem compromisso para com a sua obra. Eu quero convidar aos amados a abrirem as vossas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 4, para a nossa meditação nessa noite. Neemias, capítulo de número 1 e versículo de número 4. Glória a Deus. Encontre e marque na sua Bíblia. Nunca esqueça desse versículo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Quantos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Está escrito assim na palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amados, o Senhor Jesus nesta noite nos deu a oportunidade de estar participando deste culto, denominado como culto de missões. E nós sabemos que a obra missionária, ela não é uma obra qualquer. A obra missionária é uma obra-prima do coração de Deus para os corações dos homens, dos seus filhos aqui na terra. A obra missionária, irmãos, a obra da anunciação do Evangelho, da pregação da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor Jesus, é uma obra tão séria, é uma obra tão grandiosa, que a Bíblia nos diz que os anjos do céu chegaram até Deus e se colocaram na disposição para que viesse fazer esta obra. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabia que esta obra não tinha sido feita para os anjos. Os anjos tinham a sua missão e têm até os dias de hoje, mas essa obra ela foi feita para mim e para você. A obra missionária, irmãos, é uma realidade. Precisamos entender a necessidade da obra missionária e compreender que precisamos fazer missões. Missões é algo tão sério que precisa-se e carece de um empenho maior das igrejas modernas para com esta área. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero falar nesta noite sobre o sentimento que temos que ter para com a obra missionária. É muito fácil quando nós temos sentimento para com as coisas pessoais. É muito bom quando nós temos sentimento para com as coisas das nossas vidas, com aquilo que satisfaz as nossas necessidades, que satisfaz os nossos desejos. Mas o que Deus quer que tenhamos sentimento é para com a obra missionária, é para com aqueles que estão perdidos, para com aqueles que ainda não conhecem, nunca ouviram falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e prepara o homem para levar para o céu. E esta obra não é para o anjo fazer, esta obra é para mim e para você. Onde estão aqueles que querem fazer missão nesta noite? Abraça esta causa, porque Deus precisa da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus precisa da sua vida para fazer a obra missionária. O texto em que lemos nesta noite, de Neemias, nos conta um relato do encontro que Neemias havia tido com um de seus irmãos, chamado Anani. A Bíblia nos diz que Neemias foi visitado por um dos seus irmãos. A Bíblia não diz se era irmão por ser
de corrente sanguínea ou se era irmão por pertencer à mesma cidade, se eram conterrâneos. Mas a Bíblia faz menção de dizer que era irmão. E Neemias chega para Anani e diz: e aí, Anani, como é que vai as coisas? E lá em Jerusalém, o que sobrou do templo que foi queimado a fogo, o que sobrou dos muros daquela cidade, o que sobrou, Anani, daquele povo que ficou ali, porque nós fomos informados que Nabucodonosor com seu exército entrou na cidade santa, invadiu ali, ateu fogo, profanou o santuário do Senhor, e como se não bastasse, levou para a Babilônia homens e mulheres presos para serem escravos e servirem aquele rei na perversidade. Diz a Bíblia, amados irmãos, que os que escaparam de não serem levados para o cativeiro permaneceram morando em Jerusalém. E ele diz para Neemias: Neemias, o restante que lá ficou na província estão em grande sofrimento e em grande miséria. O restante, Neemias, das pessoas que sobreviveram ao massacre, uns estão lá vilipendiados, mutilados, uns perderam as suas pernas, outros perderam os seus braços, outros estão cegos porque perderam as suas vidas nas batalhas, porque não queriam ir para uma terra para trabalhar de escravo para um Deus que não era o Deus dos céus e da terra. Diz a Bíblia, amados irmãos, que quando Neemias ouve as palavras que saíram da boca de Anani, a Bíblia diz o versículo que nós lemos. A Bíblia diz que Neemias disse: ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O sentimento que Neemias tinha para com a obra de Deus era tão grande, que só dele ter ouvido com seus ouvidos uma notícia maquiavélica como aquela, os seus olhos não puderam segurar as lágrimas, os seus sentimentos não puderam ser escondidos, logo o seu emocional, o seu psicológico foi abalado, e as lágrimas desceram dos seus olhos, porque ele tinha um sentimento para com a obra de Deus. E diz-nos a Bíblia Sagrada, amados irmãos, que ouvindo ele essas palavras, ele se assentou. É culto de missões. Você está ouvindo o que Neemias ouviu. Você está ouvindo que existem países no mundo afora que estão fechados para com a pregação do Evangelho. Existem no globo terrestre hoje mais ou menos quase 7 bilhões de habitantes, e 2/3 dessa população, ou seja, 3 bilhões e 200 mil pessoas ainda não conhecem Jesus de Nazaré. É necessário que alguém se desperte, é necessário que alguém faça como Neemias, se comova com esta situação e passe a fazer a obra missionária. E é você que Deus te convida, é você que Deus te chama. Onde estás nesta noite? Será que os acontecimentos não despertam em você o sentimento de fazer a obra de Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma realidade. Neemias se compadeceu, chorou e lamentou. Geralmente a gente lamenta. O que significa lamentar? Lamentar significa você ter podido feito alguma coisa e não ter feito nada. Isso é lamentação. Eu lamento. Eu podia ter feito algo, mas não fiz nada. Neemias se lamentou quando ele viu que ele podia ter feito alguma coisa naquela época, mas ele não havia feito nada ainda, porque ele tinha uma ocupação privilegiada.
Ele era copeiro do rei Artaxerxes, vivia na cozinha do rei, cozinhando para o rei, preparando os banquetes para o rei. Em outras palavras, Neemias não sabia da situação, pelo contrário, Neemias estava numa situação de bonança. Neemias comia todo dia, dormia todo dia, estava dentro do palácio, tinha a melhor roupa para vestir, tinha o melhor calçado para andar. Mas quando ele soube que os seus irmãos estavam em miséria, quando ele soube que os seus irmãos estavam passando fome, necessidade e privação, a Bíblia diz que ele se condoeu e pôs-se de joelho, pôs-se a orar e a jejuar em favor daquela situação. Glória a Deus. E a Bíblia diz que depois daquela cena, a vida de Neemias não foi mais a mesma. Quando o sentimento da obra missionária nasceu no coração de Neemias, a sua vida foi mudada, a sua vida foi transformada. A Bíblia diz que quando Neemias tomou posse dessa questão, a Bíblia diz que agora o palácio, que era um lugar de alegria e gozo, se tornou para Neemias um lugar de tristeza, um lugar de angústia, um lugar de solidão. E Neemias agora não admite mais ele vivendo na bonança e os seus irmãos passando fome. Ele tendo roupas e calçados para se vestir e os seus irmãos vivendo numa situação que nada disso tinha. Neemias se entristeceu. Neemias se entristeceu tanto que o rei dele chegou: mas Neemias, por que estás assim? Desde quando vieste para cá, nunca ficaste desta maneira, com teu semblante caído, com teu coração abatido. O que é, Neemias, que está acontecendo? E a Bíblia diz que Neemias vira-se para o rei Artaxerxes e diz assim: como posso eu estar alegre o meu semblante, estando a cidade dos meus pais incendiadas e queimadas a fogo, os muros fendidos, os sepulcros de meus pais está destruído? Em outras palavras, Neemias está dizendo: como posso eu estar feliz se o meu semelhante, se o meu próximo ainda está na miséria, ainda está no fracasso? Como pode você nessa noite estar feliz, sabendo que lá do outro lado da fronteira existe alguém ainda que não sabe de Jesus de Nazaré? Aleluia. É para se refletir, é para se pensar. Eu estudei missiologia e nós aprendemos que existe uma janela que vai do ângulo 10 até o ângulo 40, e dentro dessa janela está localizado 62 países, que são os 62 países menos evangelizados do mundo, ou não alcançados pela pregação do Evangelho. É uma grande casa, é o mundo, 7 bilhões de habitantes. Quase a metade já ouviu essa pregação que você ouviu, mas ainda falta uma pequena janela. Mas para que essa pequena janela seja alcançada, é necessário que homens e mulheres de Deus se levante no meio da casa do Senhor, assim como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. É muito fácil olharmos e dizer: é você que tem que ir, é você que tem que fazer. Mas difícil é dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Louvado seja o nome de Jesus. O sentimento que temos que ter para com a obra missionária é um sentimento de renúncia. Neemias renunciou à vida que ele vivia no palácio do rei para ir em Jerusalém como missionário, para edificar os muros que estavam fedidos, para restaurar os sepulcros de seus pais que estavam derribados. Foi o sentimento que nasceu no coração de Neemias. Meus amados irmãos, na localidade onde esses países estão localizados, entre o continente africano e o continente asiático, é onde está localizado as 3 maiores religiões:
que já foi dita aqui nessa noite, o hinduísmo, o budismo e o islamismo. Essas religiões são tão cruéis que quando uma pessoa se afasta dela e passa a ser cristão, eles pegam, eles matam, eles tiram a vida delas. Como foi dito aqui, igrejas sendo demolidas, cristãos sendo presos, filhos sendo tirados de seu pai, para ver se negam a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. É uma realidade, irmãos, a obra missionária. E nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos nos acomodar. Aleluia, porque essas vidas estão lá, à mercê de Satanás. Estão na condenação do inimigo. Enquanto no Brasil é um país livre, pode-se falar em todos os lugares. Existem nesses países que estão proibidos a pregação do Evangelho. É claro que aquele que se dispõe a fazer a obra missionária, eu não somente estudei missiologia, eu fiz missiologia. Um dia eu estava orando ao Senhor, dizendo para o Senhor que eu queria fazer algo que ficasse marcado na minha história e na minha vida. Eu estava vivendo uma situação e o Senhor disse para mim: tens coragem de fazer a obra missionária? Eu disse: tenho. O Senhor disse: então terás que passar por um teste. Eu disse: qual é o teste, Senhor? Tenho uma obra muito grande na sua vida e te levarei para muitos lugares, mas primeiro faça a minha obra no lugar em que você mora. Se perguntar aqui quem quer ir para a África, todo mundo levanta a mão. Mas muitas das vezes o nosso vizinho, o nosso parente, o nosso amigo está perto de nós e nós vivemos com ele, conversamos com ele, compartilhamos experiência, mas não falamos para ele que ele precisa de aceitar Jesus como suficiente salvador da sua vida. É isso que é fazer a obra missionária. Saiba nesta noite que fazer a obra missionária é muito bom. Agora tem os preços que necessitam a ser pagos. Havia feito curso de missões, sabia o que era missões na teoria, porque havia lido, porque havia estudado, mas não sabia o que era missões na realidade. Eu vim dar por conta do que era missões um dia quando eu cheguei no centro da capital de Goiás, que eu olhei para aqueles arranha-céus e me encontrei em uma praça sozinho e senti saudade do meu pai, da minha mãe, e nenhum deles estavam ali para atender as minhas necessidades, mas o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra estava comigo naquele lugar e não me deixou padecer, antes me deu grandes vitórias. Lapandava, Xúria, Calabachéria, Canturai. Eu perguntei aqui no começo quem queria ser missionário. Muitos levantaram a mão. Se for para você abrir mão das tuas coisas, se Deus te convidar e te pedir para você largar a tua casa, a tua terra, a tua parentela, o teu salário, tu tens coragem? Eu deixei um salário na prefeitura de R$581. Pergunta se eu passei fome lá. Pergunta se me faltou veste, se me faltou calçado. Aquele que envia é aquele que supre as nossas necessidades. Aquele que te chama é aquele que te capacita. Aquele que te chama, ele te dá o sustento necessário para a sua sobrevivência. Lavandava, subia cheia. Deus nesta noite instala aqui neste lugar um cartório celestial. Lapandava, Xúria, Calabachéria, Canturai. E ele procura aqueles que querem alistar para a obra missionária. Lapandava, Subia, cheia. Se tens desejo, se tens vontade, se tens vocação, o lugar é hoje, o momento é agora. Não precisa você falar, não precisa vir à frente. Faça a decisão no seu coração. Às vezes tem que ter a compreensão, se é um casal, saiba que a obra não é só do marido,
O marido é uma só carne, é um só espírito. A obra é dos dois. Mulheres de Deus, vasos valorosos do Senhor, se o teu marido foi escolhido para esta obra, não murmure, acompanhe ele, que o Deus te sustentará. Louvado seja o nome do Senhor. E Neemias começou a edificar os muros daquela cidade. Nunca disse isso em lugar nenhum e nunca tinha plano de dizer, o Senhor me fez dizer agora, porque Ele sabe que alguém precisa disso nessa noite. Neemias, antes dele edificar os muros, ele preparou os cavalos, chamou alguns companheiros e em secreto, sem que ninguém soubesse, ele fez uma vistoria em volta da cidade. Sondou a cidade, viu o terreno e disse, eu vou começar por aqui, eu vou fazendo aqui, depois eu vou para cá, depois eu vou para lá. E ele não declarou nada para ninguém. Aleluia. Ele simplesmente guardou aquele segredo e dividiu com seus companheiros. E a Bíblia diz, amados irmãos, que não pense também. Eu estou falando isso quando o irmão estava lendo aqui as informações missionárias, as notícias missionárias. Os meus olhos marejaram em lágrimas, porque eu estive no campo missionário. Eu sei o que é você deixar sua casa. E todos os cultos que ali chegávamos, o Senhor operava milagres e maravilhas. Almas eram salvas para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, mas saiba de uma coisa. O que eles fizeram, a semente que eles plantaram, aleluia, está lá em cima. O Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tem um livro lá que ele registra todas as obras, e lá está escrito a obra que esses missionários, essas missionárias fizeram, e o preço que eles pagaram por isso. E no tempo certo, Deus os galardoará. Os opositores da obra missionária se levantam agora contra Neemias. Tobias e Sambalat se levanta para que não viesse construir a obra. E a Bíblia diz que mesmo assim, Neemias não fraquejou. Neemias não esmureceu. Neemias permaneceu firme e o resultado todo mundo já sabe. Em apenas 52 dias, uma cidade que estava só o bagaço, queimada, estava agora uma cidade linda, bela, maravilhosa, por causa do esforço, do empenho, da obra que aquele homem havia posto no seu coração. Aleluia, talvez na hora não está surtindo o resultado. Talvez você prega hoje, ninguém se converte. Você prega amanhã, mas ninguém aceita Jesus. Mas uma coisa é certa, a palavra não volta vazia. A semente está plantada no tempo certo, ela há de germinar e o nome do Senhor será glorificado. Aí você lembra como no meu caso, numa igreja onde eu pregava em todas as congregações, numa cidade próspera como Medeiros Neto, onde eu tinha amigos, colegas, irmãos, e no lugar daquele no deserto. Aí quando eu estava nesse sentimento, o Senhor dizia, tem um lugar para você refrescar sua mente. Aí eu aliviava, sim Senhor, fala que eu vou agora. Vá para o presídio da cidade. Diga que eu sou o Senhor e Salvador Jesus. Quando eu pensava isso, meu Deus, mas um presídio, homens de alta periculosidade, homens costumados a fazer rebeliões na cidade, e nós entrávamos para dentro daquele lugar e anunciávamos o nome do Senhor e Salvador Jesus, e aqueles presos levantavam as mãos e aceitavam Jesus como Salvador. Aleluia! Vale a pena fazer missões, vale a pena fazer a obra missionária, vale a pena você se compadecer por um irmão, por uma irmã que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Talvez não signifique para o seu irmão, mas vai significar para aquela pessoa que ouviu a palavra de Deus da sua boca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja se coloca de pé. Glória a Deus.
As horas não nos permitem mais. Também a minha garganta já está um pouco cansada. Hoje à tarde nós estivemos fazendo a obra missionária lá no Kit Moradia. E pela graça e infinita misericórdia do Senhor, o Senhor Jesus salvou uma alma ali naquele lugar. Quer que as almas sejam salvas? Desloque-se e vá até onde elas estão. Se elas não vêm até o templo, se elas não vêm até o santuário, desloque-se e vá até onde elas estão, porque o preço da sua caminhada vai valer a alegria da sua chegada. Você vai levando a semente, aleluia, andando e chorando, mas não voltará com as mãos vazias. Você voltará com os molhos, com as suas mãos carregadas de almas para o Senhor e Salvador Jesus. Aleluia, glória a Deus. Missões existem por causa de você, por causa de mim, por causa de nós, e por causa de você que ainda não é crente, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Eu quero te fazer um convite nesta noite, meu amigo. Há uma grande porta que está aberta hoje, mas a qualquer momento ela pode se fechar. Essa porta chama-se salvação. Ela está aberta, mas ela pode se fechar a qualquer momento. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Nós só sabemos que breve, daqui não muito longe, o céu se abrirá e aparecerá nas nuvens o sinal do Filho do Homem, e Ele enviará os seus anjos para vir colher os seus fiéis na terra. Glória a Deus. Onde está alguém nesta noite que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Levante a sua mão nesta noite. Se tiver alguém para Jesus que quer tomar uma decisão, hoje é o seu dia, hoje é a sua hora, hoje é o seu momento. Não perca esta oportunidade. Venha, é você que Jesus está chamando. Não endureça o teu coração, hoje é o dia da tua oportunidade. Jesus, Ele te convida hoje. Você que Jesus está chamando. Não endureça o teu coração, hoje é o dia da tua oportunidade.